Olá, esse é o primeiro episódio da Soninho Cast. E se você não me conhece, meu nome é Aline Galhardo, eu sou consultora de sono, amamentação e desmame. Se você nunca chegou até mim, se você nunca conheceu o meu perfil, eu quero que você saiba que aqui você vai encontrar informações sobre sono, amamentação, desmame, saúde infantil, sem rodeios. Além de todas as minhas credenciais, como eu já informei, vocês precisam saber que eu também estou educando o sono da minha terceira filha. Então, tudo que eu falo, tudo que eu apresento sobre sono, sobre amamentação e sobre desmame, é tudo aquilo que eu coloco em prática dentro da minha própria família. E eu posso te afirmar que com o método Soninho no Ninho, você vai conseguir educar o sono do seu bebê, respeitando a sua faixa etária. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje a minha convidada é a doutora Lívia Genari. Ela é esposa do André, mãe da Helena, católica totus tuus. Ela é pediatra e alergista há mais de 10 anos. Ela atende em São Caetano do Sul e Jundiaí, ou São Paulo, né? Uhum. Já adulta, foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista, nível 1. E desde então promove a conscientização sobre o tema em suas redes sociais, além, é claro, de compartilhar sobre a maternidade e pediatria. Ô, louco, bicho, eu tô igual o Faustão. Esqueci de alguma coisa, doutora Lívia? De algum detalhe? Eu acho que foi completo e queria começar te agradecendo demais. É o meu primeiro podcast. Então, eu estou me sentindo muito importante hoje estar aqui com você, principalmente porque eu te sigo e adoro e indico para os meus pacientes e sei como o seu trabalho é importante. Então, te agradeço por me convidar. Eu que agradeço pela confiança também na Soninho no Ninho. Eu sei que a senhora já me segue há algum tempo, né? Especialmente por sempre trazer as informações sobre sono, amamentação e desmame com base em evidências, que é o mais importante. Uhum. Né? Tudo feito com muita segurança. A pergunta que não quer calar, doutora, por que pediatra de estimação? Olha, isso já me deu algumas complicações na vida. Esse título surgiu lá no comecinho do Instagram, uns 2 anos. Quando eu falava isso para os meus pacientes, mesmo antes de ter o Instagram. Então, eu dizia que a gente precisava ver o pediatra como parte da nossa família, principalmente nos primeiros anos de vida. E é uma coisa que a gente não tem muito. O brasileiro não tem a coisa do contato com o médico próximo. A gente tem um medo, uma coisa meio endeusada. E eu queria quebrar isso, principalmente na pediatria. Eu queria ser parte das famílias que me escolhem para ser pediatra do filho. Então, com isso, estar próximo a ponto de você poder mandar foto de cocô. A ponto de você tirar dúvidas que você pode achar boba. E aí, eu sempre falo que se você adota o pediatra, ele vira como se fosse uma parte lá, uma coisa de estimação. Mas muitas vezes já me perguntaram se eu sou veterinária, por que eu de estimação. Já me criticaram porque acham que não tem nada a ver, que o médico tem que ter um certo respeito, isso perde o respeito. Eu não concordo. Eu acho que a gente precisa ser próximo. E aí, o de estimação veio nessa vibe. Sem contar que no Brasil, a gente, especialmente aquelas pessoas que dependem de médicos, seja do Sistema Único de Saúde ou até mesmo do plano de saúde, cada consulta é uma surpresa. Você vai encontrar um profissional diferente e eu posso afirmar, assim, por experiência própria aqui, ter um pediatra em quem você confia, um pediatra a quem você possa recorrer em diversas situações, assim, faz toda a diferença, realmente. Exatamente. E por que você escolheu a pediatria, doutora? Havia outra opção? Você pensou em fazer alguma outra coisa? Você sabe que eu escolhi fazer pediatria antes de fazer medicina. Porque eu tinha uma afinidade com crianças desde que eu era criança. Sim. Então, eu fui crescendo e queria trabalhar com crianças. Então, eu falo, o que eu posso fazer? Será que eu vou ser professora? Será que eu vou cuidar de criança como uma babá? Mas meu avô era médico, então a medicina sempre foi presente. E eu pensei, sabe que eu vou misturar aqui a influência familiar e o trabalho com criança. Então, eu entrei na faculdade para fazer pediatria. Eu queria trabalhar com eles. E no meio do caminho a gente pensa, né? Pensei em outras áreas, mas a pediatria é encantadora e nunca mais saiu da minha vida. Ah, que legal.
na minha formação, né, eu não sou consultora de sono e de amamentação por formação, a minha formação é em letras, né? Eu sou professora de português e inglês, mas realmente, quando você encontra uma área onde você não tem como fugir, aquela é a área onde eu tenho que atuar, este é o meu lugar, faz toda a diferença. E eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a sua relação com o sono, a sua experiência com consultoras de sono, né? Acredito que a senhora já mencionou algumas vezes que passou por dificuldades com o sono da sua filha. Como é isso dentro do seu consultório, ou até mesmo na experiência com a sua filha, a sua experiência com consultoras de sono, e como é o sono dela hoje? Se a senhora puder comentar um pouco. Foi uma grande dor na minha vida, porque eu fui uma pessoa com muitos problemas de sono, então o sono tem uma importância na minha vida muito grande. A privação dele me enlouqueceu mais do que qualquer outro aspecto da maternidade. Então, desde muito cedo, eu queria consertar a Helena. Eu queria dar um jeito. A minha fonte antes da maternidade era muito pequena, eu nunca me preocupei com o sono antes da Helena nascer. E aí eu não tinha contato com a consultoria de sono. 6 anos atrás as coisas também eram diferentes. E aí eu fiz a primeira consultoria quando a Helena tinha uns 4 meses. E foi uma experiência, não foi legal, foi receita de bolo. Então eu senti muita dificuldade de aplicar aqueles ensinamentos na minha vida. Eu tentei, mas eu ficava cada vez mais frustrada, porque era difícil de trazer para a realidade. Aí não achei que estava suficiente. Lá perto dos 6 meses eu fiz uma outra consultoria com uma outra consultora, mas eu não pesquisei direito os métodos, as opções. E aí eu fui na mesma linha, naquela mesma formação das consultoras, sempre iguais, as tabelas que tem que seguir. Se não seguir, tem alguma coisa errada. Aquela coisa de não pode mamar na madrugada, sabe aquelas coisas muito receitinha de bolo? E me frustrei novamente. Eu cheguei aí em neurologista para saber se a minha filha tinha algum problema. E outra frustração, porque foi orientado o desmame e a gente sabe que os profissionais querem resolver o assunto do sono criando outro. Então, depois de muito tempo, eu fui estudar por conta própria. Então, eu falei, não, gente, eu não tô conseguindo entender isso, então eu vou estudar. E aí, depois de estudar, ler muito e me aprofundar, eu consegui entender algumas coisas e comecei a aplicá-las. Mas a Helena já tinha quase 1 ano. Então, ela foi dormir adequadamente depois de 1 ano, com certeza. Ainda mamando, mas conseguindo dormir no berço dela, no cantinho dela. E hoje ela tem um sono que eu considero adequado, sem despertares, dormindo em um horário que para nossa família faz sentido. Então, foi uma história de sucesso, mas com muito tropeço no meio do caminho. O problema de nós tentarmos seguir algumas tabelas é que os nossos filhos muitas vezes não vão se encaixar naquelas tabelas. E mesmo as tabelas, elas têm margens mínimas, máximas, médias, né? E é muito complicado quando tentam colocar os nossos filhos nessa média. Eu, como mãe de 3 filhos, posso dizer, não existe uma tabela que serve para todos, existe uma média. E aí cabe aos pais tentar adaptar, né? Mas realmente, essa questão da amamentação, os profissionais parecem que têm um fetiche, assim. Não, se o bebê mama na madrugada, tá aí o problema. O problema do seu bebê é que ele mama, né? E é engraçado que ninguém menciona isso quando o bebê, por exemplo, faz uso da mamadeira, né? É só quando é o peito. É impressionante. É só quando envolve a amamentação. Ah, seu bebê tá acordando porque ele é amamentado. E fora quando falam pra você, tenta a mamadeira, porque vai encher a barriga e vai dormir a noite toda. Eu ouvi isso muitas vezes até de profissionais. Exatamente. E aí entra aquela questão do desconhecimento da própria arquitetura do sono. Exato. Ninguém menciona aqui. O normal é que o bebê acorde. Né? O bebê vai acordar. Todos nós acordamos. Eu tenho um lema que eu falo, olha, gente, só não desperta quem morreu. Quem morreu não vai despertar nunca mais. Mas a criança que está viva, saudável, ela vai experimentar despertares no seu período de sono noturno, mesmo nas sonecas. A cada fim de ciclo, essa criança vai experimentar um despertar ou alguns despertares. Nós temos uma média de 10 despertares por hora. 10 despertares por hora. O que acontece? É que muitas vezes as crianças não conseguem conciliar esses despertares. E é disso que eu trato no meu curso, no mapa do sono noturno e também no mapa das sonecas. Mas, a despeito da Helena, hoje a senhora considera que ela tem um sono adequado, depois de muitos tropeços, infelizmente tendo experiências negativas com outros profissionais. Como era o sono da Lívia quando ela era pequena? A minha mãe sempre me contou que eu era a que trocava o dia pela noite. Então, ela me contava do desgaste dela com as madrugadas insones. Mais do que insones. Era uma criança que, além de estar acordada o tempo todo, chorava o tempo todo. Então, foi muito desgastante. Eu não sei quanto tempo isso durou. Ela também apaga, né? As dores se apagam e fica só as lembranças boas. Mas ela me disse que foi bastante. Então, a minha irmã tem 1 ano e 9 meses de diferença de mim. E até a minha irmã nascer, ela lembra de
trocar o dia pela noite, ficar comigo com madrugadas insônias. E eu tenho lembranças de muitas dificuldades para dormir. Então eu tinha um medo do domingo à noite. Domingo à noite era um dia que eu não dormia. E eu tinha medo de chegar esse domingo à noite. Então eu tenho essa memória de infância lá dos 6, 7, 8 anos, de ter muita dificuldade. Tenho memórias de dificuldade de dormir quando me obrigavam na escola e de ficar fingindo. Isso tudo são memórias que me remetem toda a dificuldade de sono que provavelmente eu tinha. Foi passando, né? Eu digo que eu aprendi a dormir quando eu entrei na pediatria e aí eu tinha que dormir no plantão com criança chorando. E eu acho que meu cérebro falou, ou você dorme ou você morre. E eu comecei a dormir em qualquer lugar. Eu considero agora que eu durmo bem, mas ainda é uma dor, né? Sempre é uma história muito turbulenta com sono. Entendi. E hoje, a senhora recebeu um diagnóstico de autismo, nível 1. Hoje, já diagnosticada, você acha que o autismo interferia ou interfere em algo relacionado ao sono? Não tenho nenhuma dúvida. Agora tudo se explica, né? Porque uma das grandes características do paciente, seja ele qual o nível for, é uma dificuldade com o sono, que pode ser, na maioria das vezes, é uma dificuldade pegar no sono, em manter o sono, mas às vezes uma criança que dorme muito também, a gente que chama a atenção. No meu caso, era uma dificuldade, os dois aspectos, de pegar no sono, mas também de manter um sono de qualidade durante a noite, de muitos despertares. E eu acredito que o atraso no diagnóstico me trouxe consequências, não só psicológicas, mas também físicas. Então, eu não sei quão mal eu dormia, né? E quanto isso trouxe de consequências para a saúde futura. Então, tem relação. Eu já fiz alguns cursos voltados para entender o sono da criança autista com TDAH. Claro que eu não atendo crianças nessas condições, mas eu preciso, diante de uma desconfiança de um diagnóstico, encaminhar para o profissional competente. Isso é uma coisa que eu prezo muito nos meus atendimentos. Mas há evidências de que os autistas têm uma necessidade menor de sono, alguns têm uma necessidade até abaixo da média esperada para aquela idade. Muitos deixam a soneca antes do tempo previsto. Alguns precisam fazer suplementação, como, por exemplo, de melatonina. Eles têm mesmo, tem estudos que mostram que eles têm baixa produção de melatonina. Isso, então, isso precisa ser levado em conta. E é por isso que é muito importante que a gente procure sempre profissionais capacitados que entendem daquela condição. Agora, mudando um pouquinho, né? Porque nós estamos falando da relação entre o sono e a obesidade infantil. A doutora passou por uma cirurgia bariátrica. Passei. Eu tinha 23 anos. E como que essa experiência afetou a sua perspectiva sobre a saúde, bem-estar e obesidade infantil? Como que essa experiência da senhora tendo passado por uma bariátrica, tendo sofrido dessa condição da obesidade por algum tempo, como que isso mudou a sua visão nos seus atendimentos, no olhar para a criança? Eu falo que a bariátrica, ela foi o fechamento de toda uma história com o peso, né? Então, ela aconteceu com 23 anos, mas é porque com 23 anos chegou no auge onde a minha saúde estava comprometida e ia comprometer, além da qualidade de vida, minha duração neste mundo. Eu ia diminuir os anos que eu ia ficar aqui se eu não fizesse alguma coisa. Mas a história é longa. Eu tenho uma história desde os 6 anos de excesso de peso, de obesidade, muitos tratamentos de todos os tipos, de medicações e de distúrbios alimentares de todos os tipos. Então, eu vivi todas as histórias. Eu vivi o bullying. O bullying foi uma coisa que me ensinou muito a olhar para o paciente obeso como um SOS, como se ele estivesse pedindo ajuda, porque as consequências, principalmente psicológicas, de ser uma criança gordinha, eu acredito que ainda são piores do que a saúde. A saúde a gente conserta. As consequências do bullying nem sempre. Né? Então, eu tenho um olhar para o obeso muito preocupado e tentando identificar muito precocemente. Às vezes, os pais se assustam. Ah, não, mas ele tá só fofinho. Ah, não, mas é só um sobrepeso. Não, mas ele tá saudável. Mas os exames estão bons. Os irmãos também são grandes. Eu também era assim, todas essas desculpas eu ouço. E eu tento trazer a urgência que é tratar um obeso antes dele chegar na obesidade. Mas ainda é uma coisa muito da criança gordinha, é fofa, né? Está gordinho o suficiente. Exato. E aquela coisa, nossa cultura de comida é amor, é muito difícil isso. Porque a recusa alimentar da criança, porque ela está satisfeita ou porque ela não está no momento que ela está precisando de comida, é uma ofensa. Então, aquela voz assim, tipo, eu fiz com amor pra você, eu caprichei, é a receita da família. Aquela negação é muito maior do que um simples alimento. É uma negação de uma história, de um carinho, é difícil. Realmente. Falando sobre obesidade, a doutora vai poder explicar isso até melhor do que eu, mas qual a relação entre a obesidade infantil
e o sono de má qualidade? Seja pelo horário de dormir, seja pela quantidade de horas de sono, qual é essa relação? Na verdade, é um ciclo vicioso. Ele é um ciclo que se ninguém coloca a mão nele para parar, ele não para nunca mais. Porque uma criança que não dorme adequadamente, seja por que motivo for, ela produz alguns hormônios de maneira inadequada. Então, tem um hormônio que chama grelina, que controla o nosso apetite. Ele é produzido à noite, na madrugada. Se aquela criança produziu de maneira inadequada, ela vai ter mais fome. Só que além de ter mais fome, a gente produz um outro hormônio chamado leptina, que envolve o metabolismo todo, o metabolismo do açúcar no sangue, o apetite também, as mudanças metabólicas de pressão. Então, esses dois hormônios juntos, eles vão criar um cenário terrível. Uma criança cansada. Uma vez que essa criança está cansada e com o apetite mais estimulado, Isso. ela vai escolher, o corpo dela automaticamente vai escolher alimentos mais simples de digestão. Porque o corpo não quer ter trabalho, ele está economizando energia porque está cansado. Então, ele vai escolher alimentos fáceis. Então, gorduras saturadas, farinha branca, açúcar. São alimentos que você ingere e em minutos você tem uma descarga de energia que o corpinho daquela criança está precisando. Então, não vai pedir legumes, verduras e carnes que vão dar trabalho para aquele organismo digerir. E a energia vai demorar para chegar. Vai dar aquele pico de energia. E aí, uma criança vai querer comer mais coisas inadequadas, vai ficar cansada, porque esse pico, ele é curtinho, logo depois o cansaço volta. E ou ele come mais, ou ele fica mais quietinho e deita. E é uma criança que não brinca como deveria. Corre menos, brinca menos e gasta menos energia. Então, é um ciclo que não tem fim. E aí entra nessa história os horários de sono inadequado. Então, às vezes, a criança está muito cansada, ela pula o almoço, porque chega da escola, está tão cansado que vai dormir. Ou então, ela dorme cedo e pula o jantar e acorda na madrugada. E aí, as refeições principais também são comprometidas. As refeições onde entraria comida de verdade. E os lanches ficam muito abundantes nessa família. E aí, o excesso de peso vai chegar. Então, se alguém não chegar e falar, precisamos começar de algum lugar, e muitas vezes esse lugar é o sono, vai virar um ciclo vicioso que é muito difícil de sair depois. Eu até fiz um reel esses dias atrás, comparando alguns estudos que mostravam que o horário de dormir, ele é importante, a quantidade de horas de sono é importante, porém, se você não unir os dois, você pode não obter os benefícios todos de um sono de qualidade. Exato. Então, tem muitos pais que acham assim, mas o meu filho dorme as horas necessárias, ele dorme 12 horas por noite. Mas que horas ele dorme? Meia-noite. Exato. Meia-noite e acorda meio-dia. Ora, essa criança pulou o café da manhã, essa criança Exato. pulou o almoço. Esse é um problema, inclusive, que é relatado na escola da minha filha. As irmãs geralmente comentam que há crianças que chegam dormindo. As crianças chegam dormindo, elas dormem em aula. E o horário da aula é à tarde. E você vai investigar, essas crianças dormem tarde, acordam cedo e não aguentam. Elas têm prejuízo cognitivo, elas têm Exato. prejuízo de desempenho escolar. Então, não é apenas o horário de dormir que influencia, mas também a quantidade de horas. Então, não adianta pensar, mas o meu filho dorme a quantidade de horas necessárias. Isso ainda não é tudo. Exato. E eu ouço isso. Às vezes a família fala assim, doutora, tá dormindo 10 horas, mas olha, é porque a nossa rotina é assim. O meu marido chega às 9h30, ele não vai ver o filho. E aí você fica naquela situação. Qual que é o mais importante? Então, é verdade, é muito importante que aquele pai conviva, mas é importante pensar que aquilo vai alterar a saúde daquela criança. Então, será que não dá pra tentar mudar o plano de vida dessa família? Acordar um pouco mais cedo pra tomar um café da manhã decente. Então, tomem o café juntos, em vez de esperar o pai chegar tão tarde da noite. Mas mudar rotinas familiares tão arraigadas é um desafio. Então, a gente esquece, a gente prefere esquecer que isso pode impactar na saúde, porque tá confortável, né? É, exatamente. Ou então é aquela coisa, né? Se dorme às 8, acorda de madrugada, mas se dorme às 10, não acorda. Mas o seu filho não está dormindo a noite toda, ele está dormindo somente parte da noite, quando ele dorme mais tarde. Exato. E com relação à tecnologia, a gente sabe que, embora não seja o ideal, não seja adequado, as crianças têm acesso mais cedo a celulares, tablets, computadores, enfim. Você acha que essa mudança no estilo de vida, ou seja, esse acesso cada vez mais precoce das crianças às tecnologias, elas têm afetado o sono das crianças? Quais são as sugestões práticas que a senhora passa para os pais? Diminuir esses impactos da tecnologia, sendo que, muitas vezes, não oferecer esses apetrechos não são uma opção para a família. É muito
assustador, né, o que a gente tá vendo. Eu fico realmente, não tem outra palavra, eu fico assustada, porque a pandemia tornou isso muito pior, eu acho, do que estava. A gente vê crianças que ficam 4 horas, crianças pequenas que ficam 4 horas expostas a telas. E isso impacta no sono de maneira mais gritante, porque é só fazer o teste, é só você desligar antes e perceber a irritabilidade. Você vê no primeiro dia. Mas muito mais, né? Porque uma criança que está na frente da tela não está se movendo, não está brincando e mais, ela não está permitindo que aquele cérebro, quando sem telas, consiga brincar. Então, uma criança que fica na tela, ela perde a criatividade. E aí, quando você desliga a tela, ela não vai correr pelo quintal brincando, de fingir que é um marinheiro. Ou a minha filha, ela não vai brincar, passear com a bonequinha dela fingindo que é a filhinha dela, porque ela não tem mais essa capacidade de criar. A imaginação dela foi destruída. Então, a criança que está acostumada com tela, quando a tela vai embora, ela fica em cima de um sofá chorando, dizendo que está entediada. Ela não vai brincar, ela não vai se movimentar. É outro ciclo sem fim, né? Isso é uma coisa que você vê muito junto. Aquela criança que tem uma qualidade de sono ruim, que tem uma obesidade e que fica muito na tela. As coisas vêm juntas. E pior, que aquela tela, ela está presente também na hora das refeições. Então, é uma criança que não percebe quanto comeu, o que comeu, por que comeu. Simplesmente abre a boca. Não reconheceu nem a saciedade, né? Não sabe nem o que comeu. Se você for perguntar no fim da refeição, o que tinha? Comida. Tinha arroz? Não sei. Esse teste é muito gritante. E, às vezes, crianças que são alimentadas, ela só abre a boca. Enfiam comida, ela mastiga, engole e ela não tira os olhos daquela tela. Então, é muito maior do que só... telas fazem mal pro cérebro. Gente, isso todo mundo sabe. Mas a tela, ela não faz só mal pro cérebro, ela destrói a infância daquela criança. E impacta o todo, né? A fala. Já existe até um termo autismo de telas. Existe. Mães que desconfiavam que a criança estava dentro do espectro autista e quando foi ver, na verdade, foi só retirar a tela que esse diagnóstico foi como autismo de telas. E aí, reconhecendo esses problemas, como a senhora orienta esses pais? Como é, na verdade, a reação desses pais diante das orientações que a senhora faz? A gente não consegue tirar totalmente, então a gente faz como se fosse uma dieta. Então, exatamente do jeito que a gente faz para tirar uma mamadeira noturna ou para mudar hábitos alimentares, a gente vai aos pouquinhos. A primeira coisa não adianta você tirar a tela e não dar substituições para isso. Então, a primeira sugestão entra numa loja de brinquedos e invista num jogo. Num jogo que vocês possam fazer juntos e façam pelo menos 3 vezes por semana. O seu filho vai participar dessa escolha, claro, a gente está falando de crianças um pouco mais velhas, mas seu filho vai participar dessa escolha e você vai fazer o sacrifício com força de vontade de brincar com ele. Então você estipula, olha, chegou 7 horas da noite, é a hora da família. Então, é a hora que toda a família desliga celular, tablet, computador e vai brincar. Então, um dia vai ser o jogo, outro dia vai ser quem faz o desenho mais bonito, outro dia vai ser... Inventem. Mas criem a hora da família. E quando você cria essa hora da família, no começo a mãe fala assim, eu não consigo ficar 1 hora brincando, é impossível, é muito difícil. Tá bom, faz 30 minutos. E depois, no retorno, você vê que aquela família se encantou pela hora da família. Virou uma coisa muito satisfatória para todo mundo. Tá bom, não é legal para nós adultos brincarmos, mas faz parte da nossa função como pais. Não adianta, você troca a fralda, você faz comida, você faz aquela criança dormir, você amamenta e você brinca. Eu sempre faço essa substituição antes de falar, tire a tela, porque a tela tem que sumir. E aí a família começa a perceber que é possível. E são sempre passos possíveis, né? Nós não vamos tirar as telas. Exato, chega não de é telas. proibido. Mas vamos diminuir. Então, se aquela criança fica 4 horas, se ela ficar 3, ela já ganhou. Depois, se ela ficar 2h30, ela já ganhou. E aí, a gente vai diminuindo. E claro, não é o nosso objetivo que eles vivam num mundo sem telas. Ele tá no carro, tá muito estressado, faltam 4 horas de viagem. Ok, é um SOS. Mas vamos pensar em outras estratégias. Parece que a tela virou a única estratégia que a gente tem de controlar, entre aspas, uma criança que é criança, né? Sim. Esse seria um assunto até para outro podcast, a questão das telas, né? Porque existem 2 extremos. Não é possível, não pode, não deveriam existir telas. E existe um outro extremo, né? Não, a questão eu prefiro que meu filho esteja na frente das telas do que, sei lá, fazendo alguma coisa de errado na rua. Então,
A gente precisa encontrar justa caminho medida. do meio existe. Isso. Com relação à alimentação, relacionando essa questão do sono, como a senhora disse, criança que dorme mal geralmente tem a tendência de comer muito e alimentos não saudáveis. Exato. De acordo com a sua experiência, você nota que a alimentação das crianças piorou ou o boom de informações, perfis que falam sobre isso, tutoriais, conteúdos gratuitos na internet, a senhora acha que as famílias estão mais conscientes e melhorando esses hábitos? Qual é a sua percepção no consultório? Isso é muito engraçado, porque melhorou sim, mas melhorou para os bebês. Então, assim, até os 2 anos, 90% das famílias do meu consultório não apresentam açúcar para as crianças. Isso é um ganho maravilhoso. Mas depois dos 2 anos, as coisas mudam muito. Depois dos 2 anos, por diversos fatores, como escola, por ficar com avós, porque aí depois dos 2 anos disseram que pode, aí pode todos os dias. Aquilo se deteriora muito rápido. E aí você vê ou uma seletividade alimentar nas crianças, ou um excesso de comidas facinhas que agradam o paladar. Então, o problema é que, beleza, até os 2 anos a gente tá indo bem, mas depois de 2 anos não significa que você vai liberar. Depois de 2 anos você vai falar pro seu filho, isso aqui é dia de festa só. Não tem todos os dias. Os domingos na casa da vovó. Exato, os domingos na casa da vovó. Esse tipo de alimento gostosinho é bom, todo mundo gosta, mas ele não faz bem pro seu corpo. Ele é só de vez em quando. Isso a gente não vê. E aí, com 6, 7, 8 anos, a obesidade tá aí. Eu venho de uma família, eu só tenho um irmão, mas a minha mãe teve 14 irmãos. E a senhora falando sobre essa questão dos alimentos gostosos e que apelam ao paladar, digamos assim. Eu me lembro da minha mãe, como ela contava como era a infância dela, que ela olhava essas caixinhas, esses potinhos, né? Ela não sabia exatamente o que vinha. Se era uma manteiga, se era um doce, se era uma paçoca. Mas ela disse que ela ficava imaginando o gosto daquilo. Olha lá. Então, assim, quando ela provava pela primeira vez, inclusive, ela não gostava tanto quanto ela achava que ela iria gostar. Porque ou era muito doce, porque ela não estava acostumada àquele sabor muito forte, muito doce, ou muito salgado, muito condimentado. Então, ela acabava se desencantando. Tanto que hoje a minha mãe, ela não tem gosto por refrigerante. Ela não gosta de refrigerante, ela não gosta de doces. Ela não tem os mesmos vícios. Porém, olha que engraçado, né? Eu lembro de, na minha infância, toda compra do mês ter uma infinidade de doces, uma infinidade de farináceos, uma infinidade de biscoitos. E hoje, eu enfrento problemas como, por exemplo, o pré-diabetes. Então, a minha família, por parte de pai, é diabética, toda diabética. Então, assim, como mudam as coisas? Muito. De uma geração que não teve acesso a alimentos condimentados, extremamente industrializados, para uma geração que tudo, absolutamente tudo, precisa ser apetitoso, precisa ter assim um sabor muito apelativo, muito açucarado, ou muito condimentado, ou muito colorido, ou muito. É impressionante como tudo isso muda, especialmente depois dos 2 anos, como a doutora bem mencionou. Porque eu realmente percebi, para os bebês parece que houve uma mudança de mentalidade. Não, precisamos, os primeiros 1000 dias, isso é muito importante. E chega na fase dos 2 anos e fala, então tá bom, então agora já tá liberado. Pode. Agora pode. É quase como diabetes gestacional. Não, já acabou, né? Diabetes gestacional era só na gestação, agora eu posso comer tudo que eu quero. Agora eu vou encher a cara de doce. Não pode. Exato. Né? Isso eu sinto muito. E a gente tá aprendendo que a gente devia ter pulado a nossa geração. E mais uma vez a gente tá aprendendo que a gente tem que voltar lá naquela geração que não tinha. E era bom que não tivesse, não é? Mas a nossa geração veio uma vontade dos pais de compensar o que eles não tiveram, né? E aí a gente teve tudo. E aí estamos colhendo os frutos de ter tido tudo, em todos os sentidos. Mas é isso, eu acho que a gente precisa olhar para depois dos 2 anos do jeito que a gente olha para os bebês. Tá bom, os primeiros 1000 dias vão construir o resto da saúde. Mas não acabou aí. Depois tem uma criança que vai ser um adolescente, que depois vai ser um adulto e que ainda precisa de um olhar atento a essa alimentação. Bom, doutora Lívia, para encerrar, existe algum conselho, um pitaco, uma sugestão que a senhora gostaria de deixar para a nossa audiência, do ponto de vista da sua experiência como mãe, como pediatra, para que as mães vivam uma maternidade mais leve? E eu não me refiro a uma maternidade romantizada, de tudo são flores. Isso tudo é muito lindo, né? A criança tá lá, acordando de hora em hora, e a mãe tá lá no segundo dia, né? Dizendo que tá tudo bem, que isso é tudo muito lindo, que tá tudo bem viver privada de sono. Não é a isso que eu me refiro. Eu digo uma maternidade leve no sentido da simplicidade, no sentido daquilo que é real, oficial, no sentido de não tornar as coisas mais pesadas do que elas realmente são. Tem 2 coisas que eu sempre falo para as minhas puérperas no consultório, para aquelas mães de primeira consulta.
A primeira é que a gente precisa estudar. Esse negócio de instinto materno é um fiasco. Se a gente for pro nosso instinto, a gente vai cair no egoísmo e vai achar muito ruim ter que levantar da cama e amamentar e cuidar. Então, não existe essa coisa do instinto, tem que estudar sim. Tem que estudar para ser mãe, tem que saber sobre sono, tem que saber sobre introdução alimentar, tem que saber sobre o funcionamento do corpo do seu filho. Então, se aprofunda, como se aquele filho fosse um grande projeto da sua vida, que você precisa que tenha sucesso e que, se depender de você, do seu estudo, da sua dedicação, vai ter. E o segundo é que, se eu tivesse ouvido essa, no meu puerpério, eu acho que as coisas seriam tão mais leves. Eu acho que tudo teria mudado. É que a maior prova de amor é a doação. Então, eu gostaria de, todas as vezes que eu acordei com a Helena chorando de hora em hora, eu tivesse pensado de que aquilo era uma prova de amor. De que eu estava fazendo algo que ia demonstrar o meu amor de mãe por aquela criança. Se eu tivesse essa visão de doação, de que a maternidade é doação e de que a gente precisa de doação para se sentir preenchido, eu não teria sofrido tanto. Então, pensar que é para isso. A gente quer ser mãe para doar tudo que a gente puder, e a doação vem nos detalhes do dia a dia. Essas duas coisas mudam a perspectiva e tornam a maternidade, sim, desafiadora. É árdua, é desafiadora, mas é linda, e é por isso que a gente continua tendo filhos. Exatamente. No meu caso, novos CPFs são gerados a cada 2 anos. Maravilhosa. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu agradeço muito por a senhora ter disposto do tempo, uma agenda super corrida, com muitos atendimentos, para participar desse podcast. Nós preparamos uma lembrança para que a senhora se lembre sempre desse dia, tá? Muito obrigada. É um pequeno lembrete do quanto isso foi importante, especialmente num primeiro episódio desse Soninho Cast. Muito obrigada. Bom, espero que nós tenhamos outras oportunidades para falar sobre outros assuntos ainda relacionados ao sono e à saúde infantil. Foi um grande prazer. Eu acredito que vai ser um sucesso. O seu conteúdo é muito maravilhoso e tem que chegar em todos os lugares e para mais gente. Então, foi um grande prazer. Estou aqui sempre que você me convidar. E obrigado. Eu que agradeço. Você pode nos seguir nas redes sociais. O nosso @ no Instagram é @aline.soninhononinho. Todos os nossos produtos, cursos, materiais gratuitos estão no nosso link da bio do Instagram. Não se esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios do nosso Soninho Cast. Um abraço e até o próximo episódio.